Bom, então, muito boa tarde, em primeiro lugar, à audiência, por terem resistido até este último painel do dia. Também um cumprimento, obviamente, aos meus colegas de mesa e, cumprimentando o Presidente desta mesa, cumprimento também o Centro de Investigação de Direito Privado, que organiza estas mesmas jornadas, que despertaram tanto interesse da vossa parte. Eu estou aqui, obviamente, na qualidade de docente universitário, mas também podendo beneficiar da experiência governativa que tive enquanto Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, porque, de certo modo, deve-se a mim, pelo menos, o impulso para a aprovação de uma proposta de lei por parte do Governo, que depois deu lugar à proposta 58/2019. Portanto, apesar de eu não ter assumido depois a responsabilidade da elaboração dessa mesma proposta de lei, de onde me estou já a esquivar a críticas eventuais que sejam formuladas por parte da audiência, o que é certo é que nas minhas funções sempre encarei o exercício da função governativa como uma função de antecipação de problemas. E, obviamente, este Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele foi aprovado em 27 de abril, foi publicado em 27 de abril de 2016 e logo nessa altura confrontei-me com a necessidade de preparação da administração pública portuguesa para o cumprimento deste mesmo Regulamento Geral. E o meu problema é que fui ler o Regulamento. Porque eu podia ter fingido que o problema não existia, nós esperávamos a data de entrada em vigor do regulamento e depois logo se via como é que as coisas corriam. Não é esse o meu feitio, não acho que deva ser essa a função nem de um governante, nem muito menos da administração pública. E então fui ler o regulamento. E é verdade que eu tenho a estar jovenzinho, mas já fiz a disciplina, nem sequer fiz a disciplina de Direito da União Europeia, eu fiz a disciplina de Direito Comunitário. Ainda no século passado. Aliás, a minha filha, que tem 16 anos, às vezes costuma-me dizer isso: pai, tu és do século passado. E, de facto, é verdade. E como tinha feito a disciplina de Direito Comunitário, eu ainda me lembrava da distinção entre regulamentos e diretivas. E fiquei com a ligeira impressão que um regulamento era de aplicabilidade imediata, que não necessitava de ser concretizado por legislação nacional. Mas depois fui ler este Regulamento Geral de Proteção de Dados. E chego à conclusão que, apesar da previsão até de um regime, porque essa é a finalidade da minha comunicação hoje, aliás, também devo dizer o seguinte: esta comunicação vai ser uma comunicação muito telegráfica, porque, obviamente, até apelando à vossa inscrição, não sei se as inscrições ainda estão em curso, porque o curso já teve o seu início no dia de ontem. O Centro de Investigação de Direito Privado está também a organizar um curso mais desenvolvido sobre proteção de dados e eu terei a oportunidade, no âmbito desse curso e dessa aula, de explanar de forma, obviamente, um bocadinho mais desenvolvida as considerações que vou tecer aqui e, portanto, hoje vou apenas tecer algumas considerações sobre esta matéria sancionatória e não sancionatória penal. Em primeiro lugar, obviamente que a Lei 58/2019 é um falso instrumento de execução do direito europeu, porque, por um lado, o Regulamento Geral não deveria precisar de lei nacional de execução, por outro lado, nos termos do direito administrativo europeu, ainda que sejam as administrações nacionais as responsáveis pela execução do direito da União Europeia, o que é certo é que há uma distinção entre atos legislativos de base e atos legislativos de execução, sendo que caberia, em tese, à própria Comissão Europeia aprovar os atos de execução do Regulamento Geral. O problema é que, em função da relação de subsidiariedade que já foi discutida aqui, por exemplo, pela intervenção de hoje de manhã, que eu tive a oportunidade de assistir, do professor Barreto Menezes Cordeiro, sobre precisamente alguns problemas de interpretação do regulamento, acontece que esta lei acaba por ser uma lei que faz mais do que densificar, do que desenvolver. Tanto assim é que também já foi referida aqui esta deliberação, a deliberação 2019/494 de 3 de setembro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é uma deliberação que deve ser lida por todos aqueles que aplicam o Regulamento Geral e a Lei Nacional com toda a cautela e com toda a atenção. Porque, por exemplo, em matéria de direito sancionatório,
há aqui um conjunto de novidades que são introduzidas por esta deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados e que dizem respeito ao seguinte. Vou-vos dar exemplos. O artigo 37, número 1, a linha A da Lei Nacional, eu vou-me referir sempre a lei e regulamento, para ficar clara essa distinção. Nos termos deste 37, número 1, a linha A, só se punem condutas dolosas e não condutas negligentes. Sucede, no entanto, que por força desta deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão informa-nos que punirá também condutas negligentes, fazendo aplicar o regime do Regulamento Geral de Proteção de Dados e não a Lei Nacional, em homenagem ao princípio do primado do direito da União Europeia e em homenagem também ao princípio da aplicação uniforme do direito da União Europeia. Por exemplo, na linha H do 37, número 1 da Lei Nacional, determina-se, por exemplo, que só a omissão de informação relevante é que preencheria o elemento típico dessa mesma infração contra a ordem nacional. Ora, a Comissão Nacional de Proteção de Dados vem-nos explicar que não existe distinção no Regulamento Geral entre omissão de informação relevante ou informação menos relevante e que, por outro lado, não basta a não prestação de informação, mas a própria prestação defeituosa de informação também pode dar lugar ao preenchimento desse tipo de ilícito infrapenal ou sancionatório administrativo. Vocês poderão encontrar, obviamente, nessa deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados várias especificidades e várias detecções de incongruências entre a lei nacional e o regulamento geral, todas elas também em matéria de direito sancionatório. Já que falamos de direito sancionatório, passo ao segundo tópico da minha exposição, a tipologia de sanções aplicáveis. Mais uma vez, existe aqui uma dualidade das sanções aplicáveis, porque a versão portuguesa do artigo 83, de facto, faz expressa referência às coimas, o que nos faz remeter para um sistema sancionatório contra a ordem nacional, mas ainda assim, nós encontramos no artigo 58, número 2 do Regulamento Geral, a referência às chamadas medidas corretivas. Medidas corretivas essas que não são, em bom rigor, sanções contra a ordem nacionais. São sanções administrativas em sentido estrito. Em sentido estrito porque elas não são sanções acessórias às coimas aplicadas em sede contra a ordem nacional, são medidas corretivas que podem ser aplicadas pela CNPD independentemente dessa mesma verificação do ilícito contra a ordem nacional. Por exemplo, medidas como impor uma limitação temporária do tratamento de dados, ordenar a retificação ou o pagamento de dados pessoais, ordenar a suspensão do envio de dados para destinatários, retirar a certificação ou ordenar ao organismo de certificação que retire uma certificação anteriormente emitida. Todas estas medidas são medidas sancionatórias, mas que não são forçosamente sanções contra ordens nacionais. E já agora devia dizer o seguinte, é que nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros existem vários regimes sancionatórios diferenciados. O nosso modelo é um modelo assente no sistema contra a ordem nacional de tipo alemão, mas é um modelo que, por exemplo, diverge aqui da nossa vizinha Espanha, em que o que existem são apenas sanções administrativas, bem certo, de conteúdo pecuniário, ou do sistema administrativo francês, onde são aplicadas também as chamadas amendes administratives. Aliás, se nós virmos muito na linha daquilo que já vos foi prevenido pelo professor Barreto Menezes Cordeiro hoje de manhã, se vocês lerem a redação de cada uma das versões do Regulamento Geral, encontrarão expressões diferentes no artigo 83. Porque, por exemplo, em inglês a expressão que é utilizada é administrative fines, em francês amendes administratives, em espanhol multas administrativas, em alemão Geldesbußen e em português coimas. Portanto, só na versão portuguesa é que é utilizada
esta mesma é que é utilizada esta mesma expressão coima que nos remete para o universo contraordenacional. Aspectos sobre as condições de aplicação das coimas. O artigo 83, número 2, estabelece-nos quais são os critérios que devem ser utilizados pela CNPD para determinar a medida concreta da coima aplicada. Acontece que o artigo 39, número 1 da Lei Nacional estabelecia 3 critérios adicionais que não constavam do Regulamento Geral. Neste caso, a situação económica da pessoa singular ou o volume de negócios e balanço, no caso de pessoa coletiva, o caráter continuado da infração e a dimensão da entidade, tendo em conta o número de trabalhadores e a natureza dos serviços prestados. Isto entronca na lógica da Lei Nacional de tentar fazer uma distinção entre grandes empresas, PMEs e pessoas singulares, uma vez que o nosso universo económico e empresarial está representado por cerca de 96% de empresas registadas no INE como sendo PMEs. Houve uma preocupação do ponto de vista do legislador de desonerar essas mesmas entidades empresariais, algo que, no entanto, foi entendido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados como contrário ao princípio do primado da União Europeia e ao princípio da aplicação uniforme em todo o território da União Europeia. Essas mesmas sanções contraordenacionais, vocês podem vê-las no número 4 e no número 5 deste mesmo artigo 83 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. No entanto, o artigo 84 desse regulamento permite o alargamento desse elenco típico de contraordenações a outras situações que cada Estado-membro entenda deverem também ser punidas por via da legislação nacional. E foi isso, aliás, que o Governo português fez no artigo 30, que a Assembleia da República fez, aderindo à proposta de lei do Governo, através do artigo 37, número 1, a linha E e a linha L da Lei Nacional, e também através do artigo 38, a linhas Q e R. Todas estas contraordenações são contraordenações que não constavam expressamente do Regulamento Geral de Proteção de Dados. No entanto, o próprio Regulamento Geral admite que os Estados criem outros ilícitos que não estejam expressamente previstos no dito regulamento. Falemos agora de sanções acessórias. Como vos tinha, terceiro tópico, como vos tinha dito há pouco, temos as ditas medidas corretivas ou sanções administrativas stricto sensu, que vos dei conta há pouco, no artigo 58, número 2, mas temos depois também no artigo 56 as chamadas sanções acessórias, que tanto são as sanções acessórias que podem ser aplicadas no âmbito de processo penal, como no âmbito de processo contraordenacional. Estão previstas, por exemplo, a proibição temporária do tratamento de dados, o bloqueio de dados, apagamento, destruição total ou a publicidade da condenação no portal do cidadão por período não inferior a 90 dias, no caso de coimas de montante superior a 100 mil euros. Levantam-se duas dúvidas: se o facto de não se prever um período máximo de divulgação não será considerado desproporcionado e, portanto, inconstitucional face ao artigo 18, número 2 da Constituição, e, por outro lado, se a referência aos 100 mil euros de coima é uma referência à coima efetivamente aplicada ou, pelo contrário, à moldura máxima abstrata da coima. Dúvida ainda que se pode colocar é se nós podemos ainda aplicar como sanções acessórias aquelas que constam do artigo 21 do Regime Geral das Contraordenações, porque o artigo 45 da Lei Nacional determina que se aplica subsidiariamente o Regime Geral das Contraordenações à tramitação destas mesmas contraordenações. Entre essas sanções acessórias estariam, por exemplo, a interdição do exercício de funções ou de atividade, por exemplo, de encarregado de proteção ou de entidade de supervisão, a privação do direito de acesso a subsídios ou a privação do direito a participar em procedimentos contratuais públicos. Quinta questão: não aplicação das coimas às entidades públicas.
O regulamento, de facto, abria a porta para essa possibilidade, para a possibilidade de cada Estado-membro determinar a não aplicação de coimas em entidades públicas. Isto não significa, de qualquer das formas, não pode significar qualquer imunidade ou privilégio por parte das entidades públicas, mas significa apenas que as entidades públicas estão sujeitas, obviamente, à adaptação das suas infraestruturas informáticas, dos seus sistemas aplicativos e até de formação dos respectivos recursos humanos, e ao contrário do que sucede no setor privado, em que existe liberdade contratual e autonomia privada, há regras de contratação pública que obedecem a determinados prazos e que, obviamente, protelam a aquisição de serviços e de equipamentos e, portanto, a lei fixa, nesse caso, um prazo de 3 anos, dentro do qual poderá haver dispensa de pagamento dessas mesmas coimas ou redução da coima, no caso de cometimento de infração por entidade pública. A principal dúvida dizia respeito a saber se essa dispensa será uma dispensa casuística, mediante a abertura de um procedimento instrutório, ou se, pelo contrário, essa mesma dispensa seria uma dispensa genérica que pudesse ser, no fundo, reconhecida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, independentemente da abertura ou de auto de notícia ou mesmo da prolação de acusação em processo sancionatório. A esse propósito, a Comissão Nacional de Proteção de Dados também já proferiu na mesma data que a deliberação que vos indiquei há pouco. Neste caso, trata-se da deliberação 2019-495 e não 494, também de 3 de setembro, esclarecendo que, obviamente, que se trata de uma faculdade da própria entidade de controle, da CNPD, que ponderará caso a caso o lugar a essa dispensa. O problema, a meu ver, é que essa deliberação não concretiza quais são os critérios e fundamentos de dispensa e, por outro lado, nem o Regulamento Geral, nem a Lei Nacional, nem o próprio Regime Geral de Contraordenações determina quais seriam essas mesmas causas ou fundamentos de dispensa. Eventualmente, poderíamos ponderar a aplicação subsidiária do regime do Código Penal, por via do Regime Geral das Contraordenações, o artigo 74, que nos fala nem verificação de ilicitude do facto diminuta, de culpa diminuta e da inexistência de razões de prevenção. Há um aspecto também relevante que gostava de vos chamar a atenção, que tem a ver, 5º ponto, prescrição. À partida, os prazos de prescrição, previstos nesta lei nacional são prazos mais curtos do que os prazos do regime geral das contraordenações, o que dá a entender que o legislador pretendeu também, desta forma, pacificar a comunidade jurídica, garantindo uma maior segurança jurídica destas mesmas realidades. Acontece, no entanto, que estes prazos de prescrição, que são de 3 anos para os casos de contraordenações muito graves e 2 anos para os casos graves, não deixam de estar sujeitos aos regimes da suspensão e da interrupção da prescrição previstos no regime geral das contraordenações, uma vez que a lei nacional não contém um regime específico. Aliás, é algo duvidoso a circunstância da lei nacional não prever nenhum prazo de prescrição absoluta. Por exemplo, é habitual que as leis setoriais prevejam prazos de prescrição absoluta, determinando que mesmo que haja determinados períodos de interrupção ou de suspensão, essa prescrição não possa ultrapassar determinado limite. Não havendo essa previsão expressa, deve-se aplicar, obviamente, o regime previsto pelo número 2 do 27-A do Regime Geral das Contraordenações, que determina que a prescrição nunca pode exceder, obviamente, a duração do prazo de prescrição acrescido metade desse prazo. Portanto, estaremos a falar de 4 anos e meio no caso de contraordenações muito graves e de 3 anos no caso de contraordenações graves. Há um aspecto também que não posso deixar de vos chamar a atenção, muito rapidamente e, como digo, telegraficamente,
que tem a ver com a competência jurisdicional para a apreciação de ações de impugnação destas contraordenações. Todos nós conhecemos a dificuldade de determinação de qual é a jurisdição competente em matéria de conhecimento de impugnações de contraordenações. A nossa Constituição, no artigo 12, número 3, determina que cabe à jurisdição administrativa o conhecimento das questões administrativas e as decisões sancionatórias contraordenacionais são decisões administrativas. À partida diríamos, bom, é inconstitucional atribuir a um tribunal criminal, a um tribunal do trabalho, o conhecimento da impugnação de decisões sancionatórias. O Tribunal Constitucional já apreciou esta questão inúmeras vezes, já estabeleceu jurisprudência no sentido de que, desde que seja preservado o núcleo essencial das relações jurídico-administrativas, cabe ao legislador ordinário escolher qual é a jurisdição competente, e eu não vou entrar aqui nessa batalha sobre saber se deveria ser ou não competente os tribunais administrativos ou os tribunais judiciais. Certo é que, à semelhança daquilo que já fez o ETAF recentemente em matéria de contraordenações, em matéria de contraordenações de urbanismo, que deslocou a jurisdição da jurisdição comum para a jurisdição administrativa, é isso que faz hoje, por exemplo, o quarto número 1, a linha L do ETAF. Antigamente as sanções contraordenacionais de urbanísticas eram discutidas nos tribunais comuns, hoje em dia são discutidas nos tribunais administrativos, e foi isso que fez também o artigo 34, número 2 da Lei Nacional, estabelecendo que cabe aos tribunais administrativos conhecer da impugnação destas sanções. Isso levanta um problema bastante delicado para o qual queria chamar a atenção e que é o 7º ponto da minha comunicação, que tem a ver com a sucessão de leis no tempo. Estou mesmo a terminar. Sucessão de leis no tempo. Já quando entrou em vigor a nova versão do ETAF, se discutiu nos tribunais de conflito, no Tribunal de Conflitos, sobre se devia ser competente o Tribunal Judicial ou o Tribunal Administrativo em função desta questão. Nos termos do regime geral das contraordenações, o particular, quando impugna uma contraordenação, impugna perante a entidade administrativa que a proferiu. E depois cabe, nos termos do regime geral das contraordenações, a essa entidade enviar essa impugnação e o processo administrativo para o Ministério Público, no prazo de 5 dias úteis. E depois cabe ao Ministério Público apresentar esse processo administrativo perante o competente tribunal, neste caso Tribunal Administrativo, valendo essa apresentação como acusação. A discussão é, esta lei entrou em vigor em 9 de agosto de 2019. Se nós estivermos a falar de uma impugnação que tiver sido feita em 9 de agosto de 2019, que tiver sido apresentada perante a competente entidade administrativa, mas o processo só tiver chegado ao Tribunal Administrativo em setembro, em outubro ou em novembro, discute-se no fundo, qual é a jurisdição competente. Porque o Tribunal de Conflitos, a propósito das infrações contraordenacionais urbanísticas, o que disse é que a data que vale é a data em que o Ministério Público apresenta o processo ao competente tribunal. Portanto, se o Ministério Público demorar 2 meses a entregar esse mesmo processo no Tribunal Administrativo, então já entrou em vigor a Lei 58 de 2019 e competente é o Tribunal Administrativo. Se porventura a impugnação tiver dado entrada na entidade administrativa a 8 de agosto ou em data anterior, então, nesse caso, não é competente o Tribunal Administrativo, certo? Portanto, as duas possibilidades são possibilidades não discutidas. Deixe-me só ver. Um aspecto só para terminar a minha exposição, que também é relevante desse ponto de vista, que é saber qual é o papel do Ministério Público, e não querendo enfiar a minha foice em seara alheia, mas qual é o papel do Ministério Público também no âmbito destes processos sancionatórios, porque tem-se discutido muito no âmbito dos processos sancionatórios, qual é o papel da entidade administrativa nestes processos sancionatórios. Tem-se discutido muito se a entidade administrativa que aplica a coima pode ou não participar no procedimento de impugnação jurisdicional, seja no Tribunal Comum, seja no Tribunal Administrativo, designadamente na categoria de assistente e beneficiando, obviamente subsidiariamente e com as devidas adaptações do Estatuto Processual de Assistente. A jurisprudência dos tribunais portugueses, neste momento, está consolidada no sentido de que sim,
De qualquer das formas, isso entendo que é relativamente contrário ao artigo 70 do regime geral das contraordenações, que estabelece um regime especial de participação nesse processo de impugnação e que não o qualifica como assistente. Ainda assim, devo dizer que o artigo 36, o artigo 36 da Lei Nacional explicitamente confere legitimidade à Comissão Nacional de Proteção de Dados para intervir em processos judiciais no caso de violação de disposições do regime geral. O que dá a entender, obviamente, o que dá a entender, é claro, é que há legitimidade processual da CNPD para intervir nesses processos de impugnação, apesar de caber ao Ministério Público representar o interesse público e o interesse do Estado na prossecução dessa mesma infração, mas parece claro também que, nesse caso, a CNPD pode intervir nesta matéria. Para terminar, eu só gostava que não houvesse excessiva perplexidade em relação a estes regimes sancionatórios decorrentes destas várias deliberações da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma autoridade administrativa independente, está sujeita e deve obediência ao direito da União Europeia e, portanto, cabe-lhe a ela, obviamente, interpretar o direito vigente, seja esse direito vigente o direito nacional, seja o direito europeu. Aceitando a existência de um primado de direito da União Europeia, não nos deve causar espécie particular à circunstância de uma entidade administrativa entender que deve desaplicar normas de direito nacional. Isso, aliás, decorre da jurisprudência Fotofrost, consolidada no Tribunal de Justiça da União Europeia. Questão distinta é saber se algumas normas do Regulamento Geral não serão elas próprias contrárias à Constituição Portuguesa e contrárias ao próprio direito europeu, por exemplo, fixarem sanções que são excessivas e desproporcionadas aos particulares. A Lei Nacional, por exemplo, quando tenta flexibilizar as molduras das sanções coimais em função da condição económica daqueles que são infratores, de certa forma veio procurar corrigir algo que não foi eventualmente pensado no âmbito europeu, porque obviamente o regulamento está pensado para a lógica do mercado interno e não para a lógica do mercado nacional, como é o mercado português. De qualquer das formas, fico disponível depois para eventuais conversas que julguem necessárias. Muito obrigado.